Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Dom Pedro, A História Não Contada, de Paulo Rezzutti. Este livro foi publicado em 2015, mas antes disso, o Paulo Rezzutti já havia publicado um livro de troca de cartas entre Dom Pedro e sua amante mais famosa, né, a Marquesa de Santos. E ele já tem toda uma série de livros publicados aí sobre a família real no Brasil. Inclusive, essa é a área de expertise do autor. Então, dentre outras coisas, né, o currículo do autor é extenso, ele é historiador. Eu até anotei aqui o nome do instituto, ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Ele tem um canal aqui no YouTube que é excelente, vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo para vocês conhecerem também, caso ainda não conheçam. E talvez o fato mais interessante a respeito do autor do livro é que ele esteve presente durante a exumação dos corpos, né, dos primeiros imperadores do Brasil em 2012. Ele inclusive vai contar sobre essa experiência logo aqui no prólogo deste livro. Então pronto, perceba que o livro já começa assim, interessante pra caramba. E a primeira frase do livro é essa aqui, olha só: o Pedrão é nosso. O que acontece? Em São Paulo, lá perto do Museu do Ipiranga, existe o Monumento à Independência. E é lá que fica a cripta imperial. Só que durante muito tempo esse lugar ficou meio abandonado, funcionava meio que como um banheiro público, para vocês terem uma ideia. Então duvidava-se muito de que os restos mortais, né, dos primeiros imperadores do Brasil estivessem realmente ali. Então foi meio que uma surpresa mesmo, né, confirmar que eles realmente estavam ali. Tanto é que no final aqui do primeiro parágrafo, o autor vai dizer o seguinte, ó: havia realmente algo lá dentro, ao contrário da descrença externada por um taxista que conduzira um fotógrafo até lá. O taxista teria dito isso aqui, ó: você vai fazer o que lá embaixo? Não tem nada lá não. E no fim das contas, realmente foi comprovado que Dom Pedro I estava ali, e também sua primeira esposa, Dona Leopoldina, e sua segunda esposa, que é uma imperatriz meio esquecida, né, uma imperatriz consorte, chamada Dona Amélia. Depois ele ainda vai dizer o seguinte, ó: são raros os biógrafos que podem se dar ao luxo de dizer que conheceram pessoalmente seu biografado morto há mais de 100 anos, sem irem parar em um hospício. Como membro da equipe de Valdirene Ambiel, que era a pessoa responsável ali pela exumação dos corpos em 2012, tive a oportunidade de ver Dom Pedro em algumas ocasiões. Assim como na exumação de Dona Leopoldina em fevereiro de 2012, também fui convidado para estar presente na cripta imperial quando da abertura do sarcófago do primeiro imperador, em 4 de abril do mesmo ano, 3 dias antes de completarem 181 anos da abdicação ao trono brasileiro. Então perceba que o autor vai puxando a partir deste evento, né, no qual ele esteve presente, para já começar a contar ali sobre a história do nosso país, né? Uma história meio esquecida, talvez, né? Nós não temos lá muito apego, estou falando no geral, obviamente, nós não temos lá muito apego à nossa própria história, né? A gente meio que desdenha desses personagens, né? Quando você vê a representação, né, da família real, por exemplo, em filmes, novelas e por aí vai, é sempre uma coisa meio escrachada, é sempre um deboche. E falando por experiência própria, aqui no canal Vira e Mexe eu trago, né, livros que tratam aí da família real britânica ou sobre os reis franceses. Nós temos todo um projeto de leitura a respeito dos Romanov da Rússia. E vocês já vinham me cobrando há anos, né, a leitura de livros que falassem da nossa família real aqui no Brasil. Então tá vendo como a gente generaliza, mas sabe que não dá pra generalizar? Então muitos de vocês já sabiam que essas histórias eram muito interessantes e que me renderiam boas leituras e boas indicações pra vocês também. Então todo mundo sai ganhando, não é mesmo? Ainda mais em 2022, que é quando a gente completa aí o bicentenário da independência do Brasil. A comemoração do Dia do Fico foi outro dia mesmo, né? Este vídeo aqui vai sair na quarta-feira, dia 12 de janeiro. Então, no sábado, dia 9, comemorou-se aí o bicentenário do Dia do Fico. E se você, como eu, também só tinha ouvido falar a respeito do Dia do Fico na escola, olha só, fique aí vendo este vídeo. Temos a indicação de um livro excelente aqui para você, mas então, ainda falando sobre o Monumento à Independência, olha só, ele diz aqui o seguinte na página 17. A cripta sob o monumento foi construída no início da década de 1950. Com as paredes revestidas em granito verde e o teto não mais existente em mármore amarelo. O controverso Monumento à Independência, que fica acima, apelidado de Bolo de Noiva, é de 1922, ano do centenário, olha lá. Inicialmente, a cripta seria um cenotáfio, espécie de memorial fúnebre em homenagem a Dom Pedro e Dona Leopoldina, representados pelos sarcófagos vazios. Então, num primeiro momento, realmente aqueles sarcófagos estavam vazios.
O corpo da imperatriz permaneceu de 1826 a 1911 no convento da Ajuda. Devido às obras de remodelação da área central do Rio de Janeiro, o convento foi demolido e os sarcófagos de membros da família imperial transportados para o convento de Santo Antônio. Já Dom Pedro, olha só, Dom Pedro falece em Portugal. Dona Leopoldina só vem para São Paulo 126 anos depois de sua morte, hein? E o corpo do imperador só é trazido ao Brasil nos anos 70. É feito todo um esquema sensacional para trazer este corpo, né, do imperador aqui para o Brasil, e que é uma coisa assim bastante curiosa, porque ele vai até contar aqui pra gente que, né, quando ele morre em Portugal, não houve grande comoção, grandes eventos, nada disso. Ele inclusive foi enterrado de madrugada, então assim. Então se você parar pra pensar, assim, foi uma coisa meio exagerada por aqui também, toda pomposa, mas ele vai contar que na abertura do sarcófago, eles viram ali vários, sei lá, santinhos, né? De políticos mesmo. Olha só, na página 20, ó. Sacolejado por todo o Brasil, o ex-monarca ainda achou quem o incomodasse. Dentro do caixão, aberto em 2012, havia diversos cartões de visita, né? Santinhos são por minha conta. Alguns remontavam ao início do século XX, outros pertenciam a embaixadores e militares que haviam participado das comemorações do sesquicentenário. Não sei se as pessoas fizeram isso para dar algum tipo de sorte, sei lá. E bem, passado o prólogo, o livro mesmo é dividido em 3 partes, sendo a primeira parte ali sobre Portugal, de 1798 a 1808. Então aqui nós vamos ler sobre os primeiros anos de vida do nosso primeiro imperador, cujo nome completo, olha só que interessante, era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim. Tá bom pra você? Mas então, ele nasce em 1798, né, no fim do ano ali, outubro. Filho de quem? De Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina. Então aqui, antes mesmo de tratar do nascimento do nosso primeiro imperador, ele vai falar bastante a respeito do estado de coisas, né? Ele vai contar ali sobre o casamento de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, como foi que esse casamento esquisito se deu, o que aconteceu ali com eles, né? A respeito do nascimento do próprio Pedro, ele vai contar que o garoto nasceu em Queluz, né? Num palácio em Queluz, inclusive o quarto onde a criança nasceu era chamado Dom Quixote. E curiosamente, né, Dom Pedro I, ao retornar a Portugal, vai falecer no mesmo quarto. O Pedro nasce em 1798 e na Europa nós ainda estamos naquele período conturbado pós-Revolução Francesa. Quando esse menino nasce, Dom João VI já era o regente de Portugal, né, porque a mãe dele, né, a rainha Maria I, já era considerada Maria a Louca, já não tinha mais condições de reinar, então seu filho se torna o regente. E Dom Pedro era, na verdade, o segundo filho, né, de Dom João e Dona Carlota, né? O que acontece? O primogênito vai falecer aos 5 ou 6 anos de idade. E esse garotinho, sim, vinha sendo, né, educado ali com extremo zelo, porque afinal de contas ele seria o próximo rei de Portugal. E aí nós temos o Dom Pedro, que já era uma criança desde sempre, assim, mais relaxada com os estudos, né? Não é que ele não estudasse, mas ele era uma criança, assim, mais relaxada no sentido de que, né, já sabia que não seria o próximo rei, né? Então, mas com a morte do irmão mais velho, ele sim vai se tornar, então, o príncipe da Beira, né, o próximo rei de Portugal. Então a questão é que ele nunca foi, assim, exatamente um erudito, né? Mas foi bem educado na medida do possível, né? Ele só não era grande fã da rigidez dos tutores. Ele queria estudar e ler aquilo que ele bem quisesse, então ele era uma figura mais dada aos esportes, talvez. Cavalgava muito bem, apesar de ter tido aí ao longo da sua curta vida mais de 30 quedas, né? Algumas delas bem graves. Então assim, ele era um cara mais mãos à obra, mais prático. Então assim, ele me lembra em diversos momentos aqui ao longo dessa biografia, Pedro o Grande. Nós já temos, inclusive, vídeo para a biografia de Pedro o Grande aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Pedro o Grande foi o primeiro czar Romanov da Rússia, e ele era um cara também, não lá muito dado aos estudos, mas ele era um cara prático pra caramba. Ele fazia tudo o que era preciso fazer, ele ia aos lugares resolver os entreveros. Vejam lá aquele vídeo, vocês vão ver que tem algumas ligações aqui. Eu, depois de ter lido aquela biografia imensa, também passei a chamar Pedro o Grande de Pedrão. Por isso eu achei um barato a forma como este livro aqui começa, mas então. Este Pedro aqui, né, o nosso Dom Pedro, também era um cara mais prático, mais mãos à obra, mas ele também conhecia música, por exemplo. Ele inclusive compunha. E na viagem de fuga, entre aspas, né, da família real para o Brasil, o menino estava lendo a Eneida.
Só lembrando que a família real vem para o Brasil por conta ali dos desdobramentos do bloqueio continental, e aí você vai precisar dar uma relembrada aí no que foi que Napoleão aprontou na Europa logo depois ali da Revolução Francesa. Bom, lembre-se sempre de que os vídeos aqui deste canal não são aulas, são apenas comentários a respeito de leituras. Você pode sempre consultar o Google aí quando precisar, certo? Dom Pedro não tinha também lá um vocabulário muito rebuscado, principalmente quando a gente tem acesso ali a algumas cartas que ele escrevia, né, para amigos principalmente, ou até mesmo para suas amantes. Mas o bacana de Dom Pedro é que ele tinha consciência disso. Ele sabia que ele havia perdido muito por não ter se dedicado aos estudos formais. Por isso ele admirava tanto a própria esposa, né, Dona Leopoldina, super bem preparada, não é mesmo? Ela era uma princesa Habsburgo, né? A arquiduquesa da Áustria. Ela era tão bem preparada que ela é quem vai ajudar o próprio marido durante todo aquele processo de independência. Ela foi o braço direito do imperador mesmo, né? Muitos dizem que ela foi, inclusive, articuladora, né? Do Dia do Fico, por exemplo. Então, não só Dom Pedro I, como o Brasil como um todo deve muito a ela. Sem contar que ela foi excelente educadora e orientadora ali dos próprios filhos. Então, assim, mas Dom Pedro se virava como podia e ele teve excelentes tutores também. Dentre eles, um rapaz chamado José Bonifácio, que foi bem próximo de Dom Pedro também. Ele chegou a ser ministro, e, enfim. Outra figura interessantíssima que a gente vai precisar ler alguma coisa a respeito ao longo do ano também. Se vocês tiverem dicas, deixa pra gente nos comentários. Mas então, eles vão se afastando quando Dom Pedro começa a trocar ali os pés pelas mãos, ali por conta de seu apetite sexual exacerbado. Ele vai lá e arruma uma amante oficial, que é ali a Marquesa de Santos. Vários escândalos vão surgindo aí por conta deste imperador mulherengo, realmente. Bom, mas não só por isso não. Quando chega aquele momento da Assembleia Constituinte, né, se organizar ali para montar a primeira Constituição do Brasil, as ideias ali do José Bonifácio também não vão bater ali com as de Dom Pedro I, então... Mas voltando à questão da Domitila, né, a Marquesa de Santos, Dom Pedro meio que passou dos limites do aceitável, né, com essa coisa dele ser mulherengo. Ele meio que humilhava realmente a esposa com a presença constante da Marquesa de Santos. Para você ter uma ideia, a família real habitava um palácio que ficava na Quinta da Boa Vista. E ele vai lá e compra a casa da frente, do outro lado da rua, digamos assim, para a Marquesa de Santos. Sem contar que ele era visto para cima e para baixo com ela ali a tiracolo, olha. Isso foi manchando aos poucos a imagem de Dom Pedro I, não só aqui dentre os brasileiros, mas mundialmente também. Para você ter uma ideia, a primeira filha que ele tem com a Marquesa de Santos é oficialmente reconhecida e ela vai receber o título de Duquesa de Goiás. Primeira duquesa do Brasil, veja bem, não tínhamos nem duque, tá? Nessas questões aí, realmente não dá para defender muito Dom Pedro. Mas enfim, tudo isso são problemas de família, não é mesmo? Dona Leopoldina era extremamente apaixonada pelo marido, né? Então, assim, ela recebe uma figura, né, do marido quando ela ainda estava na Áustria. E ela se apaixona imediatamente. Eles vão se casar por procuração. Então, meses depois do casamento é que ela vem pro Brasil. Aparentemente, ele também se apaixona por ela. Como eu disse pra vocês, ele tinha uma grande admiração pela educação que ela tinha. Ela vai tentar suprir ali as lacunas da educação do próprio marido. Então, assim, seria um casamento muito bacana se ele não tivesse esse pequeno probleminha aí, né, de rabos de saia, não é mesmo? Mas a questão é que ela morre muito cedo, né? Quase 10 anos antes do próprio marido. Então, é dito que ela teria morrido ali por conta dos desgostos que o marido lhe proporcionava. Mas também é dito que ele sofreu terrivelmente a perda da esposa. E a questão é que ele precisava se casar novamente. E não era aceito de jeito nenhum, não era bem vista a ideia dele, né, de se casar com a própria Domitila. Aliás, a gente nem sabe se era essa realmente a intenção dele, mas a questão é que ele vai se afastando de Domitila porque ele vai percebendo que é cada vez mais difícil conseguir ali uma noiva dentre as princesas europeias, né, que era ali o ideal, né? Ele vai recebendo recusa atrás de recusa, né? E ele tem consciência de que essas recusas estão ali por conta dos escândalos que chegaram aos ouvidos ali dos monarcas europeus. Ele não tinha só a Domitila, ele tinha trocentas amantes, inclusive a irmã de Domitila. E é dito que ele teve mais de 40 filhos conhecidos. Dom Pedro I passou o rodo no Brasil do século XIX, o negócio é impressionante. Mas a questão é que ele era muito mais do que isso, e essa biografia está aqui para contar pra gente o que de realmente importante este homem fez. Mas então, eu comecei a comentar a divisão do livro e me perdi, não é mesmo? Então, depois daquela primeira parte em que se fala bastante a respeito de Portugal e dos primeiros anos, né, do nosso imperador, nós temos ali a segunda parte que vai tratar do Brasil de 1808 até 1831.
E a terceira e última parte vai tratar da Europa entre 1831 e 1834. Então, Dom Pedro I volta para a Europa depois de abdicar do trono, né, em favor de seu filho. Então ele deixa o Dom Pedro II aqui no Brasil, ele ainda era criança, então a gente passa por um período de regência, enquanto Dom Pedro I volta para Portugal com um propósito. Então vamos lá, Dom Pedro I não era o filho favorito de Dona Carlota Joaquina. Depois da morte do primogênito, ela vai favorecer o Dom Miguel, que era um irmão mais novo ali de Dom Pedro. Esse Dom Miguel, mais tarde, vai meio que usurpar ali o trono de Portugal, que era da filha de Dom Pedro I por direito. Então Dom Pedro volta para a Europa para montar um exército, né? Ele vai meio que montar ali um levante contra o próprio irmão para retirá-lo do trono e recolocar sua filha ali. É importante salientar também que Dom Pedro I era um cara reconhecido mundialmente. E admirado até, né? Afora seus escândalos amorosos aí, enfim. E esse apetite sexual exacerbado do imperador, junto à sua hiperatividade, eram atribuídos ali à sua epilepsia. Então ele teve ali alguns ataques, assim, tenebrosos ao longo da vida. E ele viveu apenas 36 anos, dos quais 23 foram no Rio de Janeiro e os outros 13 entre Portugal, Açores e França. Inclusive, quando ele volta para a Europa, né, depois de abdicar do trono aqui no Brasil, ele vai passar bastante tempo na França. Voltando um pouquinho, a família real chega ao Brasil em 1808, primeiro em Salvador, depois eles vão para a capital, que era no Rio de Janeiro, e lá ficaram. Só que aí, em 1821... você já tinha um Portugal, assim, meio que desesperado. Eles não estavam gostando nada daquela coisa de não ter o seu rei presente, né? Que negócio é esse do rei se estabelecer na colônia? Então, Dom João volta a Portugal com a esposa e deixa aqui no Brasil o seu filho como regente. Inclusive, o pai, antes de voltar para Portugal, teria dito o seguinte ao filho, olha só. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja por ti, que me has de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Então, assim, depois da Revolução Francesa, sabia-se bem que revoltas populares sempre eram comandadas por alguém. E este alguém, por sua vez, era uma pessoa muito bem bancada por quem tinha dinheiro. A gente já comentou isso no meu vídeo sobre a biografia de Maria Antonieta. Também vou deixar o link lá embaixo na descrição desse vídeo. Vocês realmente acham que a população que não tinha dinheiro nem para comprar farinha para fazer pão, tinha dinheiro para ficar fazendo panfletinho, comprando, sei lá, pólvora para explodir os lugares? Bom, não, né? Tem sempre alguém bancando aquilo ali. É a respeito desses aventureiros aí que Dom João vai lá aconselhar seu filho, certo? E bem, Dom João, antes de voltar para Portugal, tinha meio que preparado o terreno aqui no Brasil. Então, ele preparou sua colônia para se tornar ali um lugar apropriado, né, para uma sede de um império. Então, ele instalou fábricas, ele abriu universidades, ele abriu um jardim botânico e por aí vai. Aí, com a queda de Napoleão em 1815, nós temos lá o Congresso de Viena, você tem aquelas pessoas reunidas, refazendo a Europa, digamos assim, restituindo as monarquias. Então, Dom João, que era apenas um regente, né, a mãe dele ainda estava viva, vai perder a mãe e vai se tornar o rei de Portugal. Aliás, não só rei de Portugal, ele será, então, o rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, agora Dom João VI é rei. Nós temos Dom Pedro I como regente aqui no Brasil durante o ano de 1821. E ele, como regente, também era um cara mãos à obra. Então ele pegava o cavalinho dele, ia para Salvador, ia para São Paulo, resolver os entreveros ali, fazia o que tinha que ser feito. E Dom Pedro I era um cara mais ligado às ideias liberais. Baixou decretos garantindo a propriedade privada, era um cara preocupado com liberdades individuais. E ele, inclusive, já era um cara muito preocupado com a questão da escravidão. Ele era contra a escravidão. Mas ao longo daqueles meses ali, ele vai perdendo apoio, principalmente de quem queria a recolonização do Brasil, olha só, as cortes portuguesas, não é mesmo? E nesse meio tempo você tem Dona Leopoldina, muito sagaz, observando tudo aquilo e vendo o quão absurdo seria, né, voltar para Portugal. A família real deveria voltar para Portugal, né? Caso as cortes portuguesas ganhassem, certo? E aí o autor vai dizer o seguinte na página 133, ó. O que acontecer àquela jovem que meses antes, também grávida, mostrava-se disposta a atravessar o Atlântico a nado através do navio que levaria o marido a Portugal, né? Ela estaria junto do marido no matter what, né? Se a Dom Pedro, menos preparado do que a esposa na arte de governar, Dom João alertara que fizesse a separação antes que outra fizesse, teria o sogro conversado com a nora também antes de partir, aconselhando-a? É bem provável, tanto quanto a máxima de que atrás de um homem há sempre uma grande mulher.
Então é aí que começa a articulação ali para o dia do fico, e aí nós temos o seguinte, ó, esse dia entraria para a história como o dia do fico, marcado pela célebre frase que teria sido proferida pelo príncipe, olha só, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Só que aí ele vai contar o seguinte, ó, a história, porém, não foi bem essa. A frase só surgiria no dia seguinte, né? Mas essa questão do fico é a seguinte, ele só se comprometeu a ficar no Brasil e, né, proclamar a independência e tudo mais, porque ele tinha o apoio das 3 principais províncias brasileiras na época, que eram, então, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O dia do fico, como eu já tinha dito a vocês, acontece em janeiro de 1822. Aí, lá pro meio do ano, começam umas revoltas em São Paulo, ele precisa ir até lá. É durante esta viagem, a resolução deste entreveiro, que ele vai conhecer, então, aquela que ficou conhecida como a Marquesa de Santos. Sua amante oficial, certo? Como é que ele achou tempo para isso em meio a tudo aquilo? Bem, mas aí é dito que durante a viagem de volta ao Rio de Janeiro, ele vai ser ali acometido, né, por uma diarreia, vai ficar combalido. Durante essa viagem, né, eles serão interrompidos ali por alguns mensageiros também, e é por conta dessas mensagens que eles vão recebendo, nessas notícias que vêm, né, do Rio de Janeiro e das demais províncias, que ele vai realmente dar ali o grito de independência. Mas é isso, você tem Gama Lobo e seu pessoal ali aguardando a passagem de Dom Pedro, você tem várias discussões acontecendo ali à margem do Ipiranga, e é dado ali o grito de independência, né, que depois ficou conhecida através de uma tela que tá lá no Museu do Ipiranga também, pintada por Pedro Américo. É claro que Pedro Américo vai, né, fazer como os grandes bardos da antiguidade, não é mesmo? Ele vai pintar ali uma imagem toda heróica de Dom Pedro, né? Bom, depois disso ele será aclamado imperador do Brasil. E aí você pode perguntar, ora, por que ele foi aclamado como imperador e não exatamente rei do Brasil? Na página 160 nós temos a explicação, que é a seguinte, olha só. Um dos motivos para a escolha do título de imperador em detrimento do de rei também vinha dos ideais liberais da maçonaria. Dom Pedro não subiria ao trono por direito divino, ele não era um ungido, ele não vinha de uma linhagem, ele era o primeiro do Brasil, certo? Então, Dom Pedro não subiria ao trono por direito divino, e sim eleito pelos povos que governaria, isto é, em virtude da soberania e aclamação popular. Então, o povo o escolheu, ele não foi um escolhido por Deus. Enquanto isso, os novos símbolos de poder foram refeitos. Olha só, em 18 de setembro, Dom Pedro e José Bonifácio assinaram e rubricaram diversos decretos, instituindo a nova bandeira e o novo brasão de armas, olha só, que levava as cores verde, da Casa de Bragança, família do Dom Pedro, não é mesmo? E a amarela, da Casa dos Habsburgo, né? Família da Dona Leopoldina. O desmonte histórico praticado pelos republicanos recodificaria essas cores e as transformaria no verde de nossas matas e no amarelo de nosso ouro, nossa riqueza. Depois disso nós temos uma constituição outorgada e aí nós temos um imperador com um certo conflito interno, porque afinal de contas, ok, ele seguia ali as ideias liberais, mas por outro lado, ele vinha, né, de uma família, ele foi criado dentro do absolutismo. Então vou dar um exemplo bem besta aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né, de como, né, ele vivia assim entre esses dois mundos. Você tinha ainda no Brasil do século XIX aquele ritual do beija-mãos. Então certas tradições continuaram. Bem, agora com relação à amante oficial, que tanto problema causava ali a imagem do imperador, nós temos ali o seguinte, ó, na página 191. A amante na época, se analisarmos muito friamente, era quase uma necessidade social. Devemos nos lembrar de que, primeiro, não havia modo de se prevenir de maneira segura a gravidez. E segundo, todo parto representava risco de morte para a mãe e para a criança. Não havia anestesia e muito menos um modo seguro de se realizar cesariana em caso de falta de dilatação. O homem, depois de alguns anos de casado, manter relações sexuais fora do casamento representava um alívio para grande parte das esposas, que normalmente já vinha parindo anualmente desde os 14 ou 15 anos de idade. Agora olha só, uma coisa, porém, era ter uma ou várias amantes, outra era conferir-lhes o posto de favorita do imperador, que não medira qualquer consequência e reagira de maneira estouvada, acabou elevando a sua a um dos cargos mais altos da corte, garantindo-lhe o direito de conviver com os soberanos e de trabalhar no palácio ao menos uma semana por mês. Isso deu a Domitila um peso político enorme, enquanto Dona Leopoldina teve de suportar calada, dentro da própria casa, a presença da amante do marido. Este era o problema.
Então, em 1825, nós temos o nascimento de Dom Pedro II, né? Depois de uma sucessão de meninas, finalmente nasce, né, o herdeiro. No mesmo ano, nós temos a Guerra da Cisplatina, que era ali o território conhecido hoje em dia como Uruguai, que fazia parte do território português, né? Era uma colônia também, ou algo assim. Bem, sei que desse conflito o Uruguai vai sair independente, ou seja, Dom Pedro meio que perde território aí, certo? No ano seguinte, em 1826, nós temos a morte de Dona Leopoldina, que nessa época estava deprimida pra caramba por conta ali dos hábitos sexuais de seu marido, digamos assim. Ela perde um bebê, né? Ela estava grávida, ela vai perder esse bebê, sei lá, no segundo ou terceiro mês de gestação. E a questão é que ela nunca se recupera deste aborto. Então, assim, foi uma grande perda, sofrida por toda a população também. E a população vai culpar a quem? A Dom Pedro I. Aí começam todos aqueles problemas para encontrar uma nova esposa para o imperador e ele vai se casar com Dona Amélia, que era uma princesa da Bavária, mas isso depois de muito tempo tentando encontrar uma nova esposa e falhando miseravelmente por conta ali, né, dos escândalos. Depois disso nós vamos ter diversos conflitos também entre brasileiros e portugueses, então assim, existe um problema grande com a Constituição, que aparentemente não estava sendo obedecida naquela época, enfim, por conta ali de revoltas populares aqui e ali, e também o parlamento pressionando o imperador ali para fazer alguma coisa. O que vai acontecer? Ele vai escrever a seguinte notinha, olha só. Usando o direito que a Constituição me concede, declaro que hei, muito voluntariamente, abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da Independência e do Império. Então é isso. Assim termina o primeiro reinado do Brasil, não é mesmo? Então ele volta para a Europa para organizar aquele exército ali para a retomada do trono, né, do seu irmão Mal. Enquanto isso, o Brasil passa por um período de regência, né, até que a criança Dom Pedro II se tornasse ali um adulto. E na Europa, depois de resolvido todo o entrevero contra o irmão, né, que vai ser exilado, né, a filha vai subir ao trono, aquela coisa toda, nós temos um Dom Pedro I combalido. Ele vai adoecer, ele vai pegar o mal do século XIX, que era então a tuberculose. Não se recupera da tuberculose e falece em 1834. Na página 346, nós temos a Dona Amélia, né, agora viúva, escrevendo ali para familiares, né? Ela vai dizer o seguinte, ó: tu não podes fazer ideia da tristeza que reina aqui. Até os miguelitas choram, dizendo que eles perderam o seu protetor. E é, ao menos para mim, uma consolação ver a maneira tocante com que os portugueses testemunham sua veneração, seu amor e seu reconhecimento à memória do herói, a quem tive a fortuna de ser unida, e que os livrou sacrificando sua própria vida. A enfermidade de teu infeliz pai, né, ela está escrevendo para os filhos, né? Voltando, a enfermidade de teu infeliz pai data do Porto. Pela autópsia do corpo, viu-se que o pulmão direito estava cheio de água, que pesava para mais de 2 litros, e o esquerdo não existia. O coração estava dilatado. Ah, meu Deus, como deve ter sofrido teu infeliz pai. E é isso, Dom Pedro será enterrado e descansa em Portugal até a vinda, né, de seus restos mortais aqui para o Brasil. E o livro vai se encerrando, né? A gente ainda tem aqui um capítulo longo com algumas curiosidades a respeito dos amores de Dom Pedro e seus filhos, né, espalhados aí Brasil afora. E depois disso o livro também conta com uma cronologia, e ano a ano, desde o nascimento de Dona Leopoldina, que se não me engano era um ano mais velha do que Dom Pedro, é isso mesmo. Mais pro final do livro, ali na página 389, o autor vai dizer o seguinte, olha só. Sempre recordarei o ambiente impregnado com o cheiro de urina que vinha do lado de fora das antigas portas de bronze da cripta imperial, que hoje servem de mictório público. O mesmo país que trouxera o corpo de Dom Pedro o trata hoje como refúgio. O líder que, sobre abrir mão do Brasil e das demais coroas que lhe foram oferecidas, também chegou a perder a Constituição, aquela de bronze, que jazia sobre a campa de seu sarcófago, roubada em plena luz do dia. Bertold Brecht escreveu: miserável país aquele que não tem heróis, miserável país aquele que precisa de heróis. Aparentemente, o Brasil encontra-se no limite entre os dois tipos de países miseráveis a que o dramaturgo alemão se refere. Os brasileiros têm o hábito de jogar fora quem se destaca na lata do lixo da história nacional. Ao mesmo tempo, de lá retiram homens e mulheres limpos e brilhantes, quando de alguma necessidade política ou quando é preciso reafirmar algo tão vazio quanto efêmero. Mais pra frente ele vai dizer o seguinte, ó, como um dos elementos mais observadores da transição entre o absolutismo
e o liberalismo, Dom Pedro aprendeu por si próprio que o lugar de ninguém estava garantido pelo nascimento, mas somente por merecimento próprio. O estudo e o preparo eram imprescindíveis. Não pensava assim somente em relação aos filhos. Afinal, no artigo 179, parágrafo 23 da Constituição que legou ao Brasil, ele dispôs sobre a instrução primária gratuita a todos, independentemente de cor, religião, credo ou posição social. Depois ele ainda vai dizer o seguinte, ó, em sua conta também deve ser creditada a transição do absolutismo ao liberalismo e ao regime constitucional, que teve nele seu principal protagonista e defensor. Se é verdade que se deve muito à elite brasileira formada em Coimbra, o crédito da formação do Brasil como corpo livre e independente foi sob o comando de Dom Pedro que essas mudanças ocorreram, motivadas por sua vontade, guiadas pelas novas ideias políticas do século XIX a que abraçara. E ele encerra o livro dizendo isso aqui, ó. A riqueza de uma personalidade como a de Dom Pedro se revela nas inúmeras faces que nos demonstrou. Como homem íntegro inteiro, alguém que não mandava recados, fez-se e reinventou-se diversas vezes, conforme as necessidades. Isso traz à tona uma verdade imutável e de difícil aceitação. Como esse homem, repleto de sérios defeitos morais e contradições políticas, pode ter seu nome ligado a grandes passagens da história do liberalismo mundial. O que incomoda na imagem de Dom Pedro é sua aflorada humanidade. Raramente a vida, na concepção consciente que temos dela, corresponde ao que de fato é. Um emaranhado resultado das ambivalências próprias dos seres humanos. É aquilo, você vai olhar alguém com uma lupa, você vai encontrar defeitos, não é mesmo? Um personagem como Dom Pedro enfatiza bem essas idiosincrasias que a maioria disfarça e que são tão depuradora e afrontadoramente lançadas diante de todos os que se ocuparam da figura dele. Que em cartas para uma amante e para José Bonifácio não teve pudor nenhum em começar com "Nu em pelo respondo". Uma figura. Pessoal, deixo aqui a recomendação fortíssima deste livro. Com certeza vou ler os demais livros aí do Paulo Resutti. O próximo provavelmente será a biografia de Dona Leopoldina. Se vocês quiserem me acompanhar na leitura, fica aí o convite também. E é isso então, pessoal. Baita livro interessante, escrito de uma forma bastante acessível. Então, assim, é aquele tipo de livro que você termina e fica com aquele gostinho de quero mais, e que bom, né? Porque o Resutti já publicou diversos outros livros aí. E como eu já disse pra vocês também, ele disponibiliza um conteúdo muito bacana no seu canal no YouTube. Eu vou deixar o link lá embaixo pra vocês conhecerem também. E é isso então, pessoal. Livraço. Não deixem de ler também. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo todos os nomes deles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do TLT. Um beijo grande e até mais!